Abramos nossas Bíblias em Mateus capítulo 10, verso 38 e 39. Nós vamos falar sobre o preço do discipulado. Já Jesus está encerrando esta mensagem do capítulo 10 de Mateus. Tem sido bastante amplo, não, o pensamento de Jesus a respeito do discipulado, do servir, o preço que isso traz, as dificuldades que terá e as consequências. E aqui Jesus, então, do verso 38 seguinte, não, encerrando o seu discurso, Jesus vai dar a palavra final. Lembra muito do Sermão do Monte, justamente, porque a parte final do Sermão do Monte, Jesus reserva a parte mais dura do sermão para o fim. Ao invés de amolecer o final, Jesus, na verdade, ele coloca o final mais duro. Aqui faz a mesma coisa. Então, versos 38 e 39 do capítulo 10 de Mateus fala assim: "E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim." O verso 39 fica para depois. Verso 38. Mas veja que Jesus está falando sobre a rejeição da família, a perseguição que haverá, e aqui Jesus vem e fala de tomar a cruz. Então, nós somos chamados a tomar uma cruz, em primeiro lugar, que é nossa. Porque Jesus fala que não toma a sua cruz. Veja que eu não posso carregar a cruz de alguém e ninguém pode carregar a minha cruz. Eu não posso dizer para alguém assim: olha, estou cansado aqui, dá para carregar minha cruz? Ou que alguém venha e fale para mim e eu pegue então o travessão. Comumente, na época de Jesus, as pessoas, os que iam para a crucificação, eles carregavam o travessão nos seus ombros e iam então carregando esse travessão até, no caso de Jerusalém, até o Gólgota, até o lugar da caveira. A cruz então era carregada pelo próprio condenado. Em circunstâncias excepcionais, isso não acontecia, como aconteceu anos depois com o próprio Jesus, que não conseguiu carregar a sua cruz e Simão de Cirene teve que carregá-la. Mas isso não era comum. Via de regra, o condenado arcava com sua cruz e andava com ela. Então, o discipulado tem essa marca desse preço. Cada um carrega a sua cruz. Se você vem acompanhando a série de mensagens, por acaso já leu Mateus capítulo 10, entende que há um preço muito alto para sermos discípulos de Jesus, para sermos chamados discípulos de Cristo. O cristianismo não se fundamenta, então, na luta de direitos ou em alguma reivindicação, é muito pelo contrário. O cristianismo se fundamenta na perda de todos os nossos direitos por amor a Cristo. Porque aquele que está sendo condenado, na verdade, ele já perdeu toda a esperança de vida. Mas o segundo aspecto, e aqui é uma boa notícia, é que nós somos chamados a seguir o caminho marcado pelo próprio Jesus. Porque o texto fala: quem não toma sua cruz e vem após mim. Jesus na frente, nós atrás. Ele carrega a sua cruz e nós carregamos a nossa. Embora cada um carregue a sua cruz, somos uma procissão, não? De candidatos à crucificação que segue Jesus. A cruz, é claro, não era um método comum para os judeus. E é a primeira vez que Jesus fala sobre isso. Jesus não tinha falado da sua morte na cruz até então. Isso vai acontecer no capítulo 16 de Mateus. Então, olha onde nós estamos. E Jesus fala que aquele que não toma a sua cruz e segue após mim, para os discípulos, isso deve ter, e para os ouvintes, deve ter sido algo estranho. Porque morte de cruz não era um método judeu, era um método romano. Os judeus tinham como prática pendurar os mortos, mas já mortos, pendurar os mortos até o fim da tarde, até o começo da tarde, aliás, não, fim da tarde, até já o escurecer, e aí o sepultava. Mas os romanos deixavam aquele morto pendurado, aliás, aquela pessoa pendurada por dias até morrer. Então eram dois métodos diferentes. Então essa morte de cruz, dolorosa, rude, difícil, um escárnio muito grande, não era prática judaica, era prática romana. E as declarações de Jesus, então, foram estranhas, possivelmente, para os ouvidos dos judeus, dos discípulos. A pergunta é: o que os discípulos pensaram nessa hora?
O que poderiam ter pensado quando ouvem Jesus falar, se alguém não toma a sua cruz e vem após mim? É porque era um processo estrangeiro, era uma punição estrangeira dada aos traidores do império, que não fossem cidadãos romanos. Lembre que Paulo não morreu crucificado por ser cidadão romano. Era uma morte fria, dolorosa, por dias, 3 dias a pessoa poderia durar até morrer. A pessoa era exposta, recebia insultos enquanto se definhava lentamente. Então, e aqui que nós podemos pensar então, o que poderia ser tomar a cruz para Jesus? Não poderia ser uma mortificação no sentido dos monásticos, ou carregar literalmente uma cruz, como fazem muitos em Semana Santa. Tomar a cruz, então, implica seguir Jesus para onde ele vá. Veja, Jesus fala, tem que seguir após mim. E isso na segurança de saber de que o seguiremos até as últimas consequências. Tomar a cruz, então, começa a fazer sentido no contexto das palavras de Jesus, no contexto das perseguições, dos vitupérios, as dificuldades que teremos justamente por segui-lo. E também tomar a cruz é seguir uma trilha deixada pelo próprio Filho de Deus, o que nos dá a segurança de que, mesmo carregando cada uma a sua cruz, gente, nós não estamos sozinhos. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, nos versos 21 e 23, ele fala: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Quais são os passos que Jesus fez? O qual, aliás, não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, e aqui vem o tomar a cruz, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, tomar a cruz tem justamente a ver com acompanhar os vitupérios de Cristo, acompanhar o preço que há no caminho de seguir Jesus, um caminho que muitas vezes pode ter como consequência a perder a nossa reputação, perder a fama, perder o bom nome, sermos excluídos pela família, sermos excluídos pelas amizades, ou como acontece em outras regiões, sermos perseguidos por causa do Evangelho, sofrer martírio, morrer, perder as propriedades. Isso acontece nos dias de hoje em muitas regiões do mundo. Mas o último aspecto que eu quero ensinar para vocês é que nós não temos outro caminho, não há outro destino para o crente. Se cada um tem que carregar a sua cruz, e nós temos que seguir após Cristo, pois para sermos discípulos de Jesus, nós temos que entender que não há outro jeito. Por quê? Porque Jesus fala: quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Não é digno. Um cristão é chamado a se tornar um crente digno de Jesus. Nós somos indignos, sim, imerecedores da graça, com toda certeza. Mas uma vez que nós entramos na presença de Deus, uma vez que nós confessamos nossos pecados, uma vez que nós clamamos a Deus pelo seu perdão, nos arrependemos em fé e confessamos Jesus como Senhor, nós somos dignificados, não por nós, mas pela obra de Cristo. Somos o que a Bíblia fala justificados. Deus nos declara justos por Jesus. Somos adotados como filhos de Deus nessa hora que nos tornamos filhos de Deus. Somos santificados pela obra do Espírito, uma santificação que começa nessa hora, através do que a Bíblia fala, a regeneração ou nascer de novo, que é justamente a vida de Deus em nós, nos dá uma nova vida e inicia-se em nós o processo de santificação, onde nós estudamos a palavra de Deus, lemos as Escrituras e começamos a mudar a nossa vida pelo poder do Senhor. Há uma dignidade para um filho de Deus. Somos declarados dignos de estar na presença de Deus, de entrar confiadamente ao trono da graça. E Jesus fala que essa dignidade, você quer andar retamente, então pense isto. Você tem que tomar a sua cruz e vir após mim. Aí seria digno. Então, veja o paralelismo com o Sermão do Monte, porque Jesus fala: aquele que ouve minhas palavras
e as pratica. Aqui Jesus fala, tem que tomar a cruz e me seguir. Vejam como o paralelismo é muito interessante. É lindo isso, porque nós podemos entender que tentar tomar a cruz é ouvir as palavras de Jesus, mas tomar e seguir é praticar aquilo que Jesus falou. Jesus falaria em João, mais na frente, no seu último discurso aos discípulos, se me amais, guardai os meus mandamentos. O próprio João, na sua primeira carta, ele fala isso, que aquele que ama Jesus deve andar como ele andou. Então veja, e o texto de Pedro que nós lemos também, Paulo vai falar isso aos Efésios também, esse exemplo aos Filipenses vai falar isso como exemplo de humildade. Então veja que seguir Jesus é viver dignamente, na certeza e segurança do seu chamado e vocação. Tomar a cruz é seguir Jesus, e às vezes sem saber para onde vamos fisicamente, mas saber que nós estamos indo para um lugar onde muitas vezes nós não queremos estar. Porque tomar a cruz é sinal de morte. Ninguém tomava a cruz para tirar uma selfie, ninguém tomava uma cruz para logo deixá-la num lugar. Quem carregava a cruz estava carregando o próprio instrumento na qual ele seria morto. Ninguém gosta de enfrentar a morte. Lutamos contra ela. Neste tempo de pandemia, olha como nós estamos, tentamos nos trancafiar, tentamos evitar no máximo o contato, usamos máscara com gel, nós visitamos um médico, alguns estão fazendo tratamento, seja lá qual tratamento que for, tomam vitaminas, tomam remédio, tomam alguma coisa. Nós visitamos um médico, mudamos, fazemos regime, exercício, nós tentamos esticar o período da nossa vida, mas Jesus fala de encarar a morte com dignidade, principalmente se formos perseguidos. Seguir Jesus, então, é morrer. Morrer como? Mortos ao pecado, mortos ao mundo. Em Gálatas capítulo 6, Paulo fala que pela cruz de Cristo, o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Em Romanos capítulo 6, verso 11, Paulo fala que nós devemos nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus, o nosso Senhor. Mas também nós morremos todos os dias. Lutero, ele escreveu uma vez, falou uma vez, que ele achava que o homem interior, o homem carnal morria nas águas batismais, mas ele descobriu que esse velho homem sabia nadar, então tinha que matá-lo dia após dia. Pois bem, Colossenses, no capítulo 3, fala: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria, e por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. E lá a lista vai e sigue. Efésios capítulo 4, a lista é muito mais longa. 1 Coríntios capítulo 6 também tem essa lista. Seguir Jesus é termos, por outro lado, uma sentença de morte em nós por causa das aflições e perseguições. Em 2 carta aos Coríntios, no capítulo 4, Paulo vai dizer isso. Nos versos 7 ou 10, ele fala que esse tesouro, que é o Evangelho, a glória de Cristo, ele está em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Devemos ver a vida em Cristo, a vida em Cristo como o destino de uma vida que está unida a Cristo. Nós estamos unidos a Cristo e por isso nós temos que viver esta vida em Cristo. Seguir a Jesus é uma garantia de sofrimento e dificuldade dentro do nosso círculo de influência. Porém, seguir Jesus é a garantia da sua presença conosco. É o consolo que vem no meio das dificuldades e sofrimentos, é a paz que vem no meio da tormenta, é a segurança daquele que sabe que no fim da história, o futuro está garantido. Também seguir a Jesus se faz com uma cruz individual, seguindo então um trilhar comunitário. Aqui estamos nós, cada um carrega a sua cruz, mas todos nós estamos seguindo Jesus. Quer dizer, todos nós estamos na mesma trilha, todos nós estamos seguindo o mesmo caminho. Ninguém está sozinho nesta caminhada.
discipulado, vida cristã, se faz na comunhão. Nos apoiamos, nos ajudamos, carregamos nossas cruzes até o fim, aguardando a suprema aparição do Filho. Carregamos essas cruzes até o Calvário, aceitando vitupérios, insultos, porque o nosso Senhor também sofreu por nós. Carregamos essas cruzes com uma certeza de que morreremos e que desfrutaremos do poder da ressurreição de Cristo. Como a história das duas testemunhas em Apocalipse, capítulo 11, a mensagem desta quarta que passou, que está ali na série de escatologia em tempos de crise. Então, meus amados, nós temos que viver esta vida com dignidade. Viva a vida cristã com dignidade, não por causa de nós, mas por causa de Jesus. Somos chamados a seguir as pisadas de Jesus. Tem um hino muito antigo em espanhol que fala: eu quero seguir as pisadas do Mestre. E é muito lindo, é um hino muito precioso. E nós devemos ter esse desejo de seguir Jesus, de andar com Cristo, de buscá-lo sempre. Vivamos esta vida sabendo que seremos esbofeteados, insultados, injuriados pelo nome de Cristo. Nós temos que ver isso não como algo triste, nós temos que aprender a ver o insulto por causa do Evangelho como uma bem-aventurança, como aquilo que ele é. Jesus não falou isso nas bem-aventuranças. Bem-aventurados sois quando os esbofetearem, falarem mal contra vocês por minha causa, falou o próprio Jesus. Então vivamos esta vida sabendo que esse trilho foi criado pelas próprias pisadas de Jesus. Nós não estamos inventando a roda, nós não estamos fazendo nada fora da vontade de Deus. A vontade de Deus envolve o sofrimento da vida cristã e nós podemos ver isso ao longo do Novo Testamento. Então, com isso, nós vamos nos fortalecer uns aos outros. Vamos nos apoiar uns aos outros em oração, na exortação mútua, na congregação, em tudo que nós tenhamos para dar. Amigo, então, a coisa é, o caminho parece duro, mas é o único caminho. Veja que Jesus falou, este é o caminho do discipulado, o caminho de crer em Cristo, de andar com Ele. Não há outro jeito, não há outro caminho. Venha, participe conosco. Este é um caminho duro, mas que se faz em unidade. Se faz na unidade de seguir Jesus, se faz na unidade de uma comunidade de fé que também, um dia, entendendo que éramos pecadores, que éramos indignos da graça de Deus, nós olhamos para a cruz, olhamos para Cristo, clamamos a Ele pelo perdão dos nossos pecados, nos entregamos, rendemos o nosso coração a Jesus. Sabe por quê? Porque não há nada melhor do que ouvir Jesus falando: os teus pecados te são perdoados. A hora de buscar Jesus é hoje. Uma vida dura, sim, mas que tem uma grande satisfação neste mundo e na eternidade. Entregue sua vida a Jesus. Você pode clamar nesta hora e dizer: Senhor Jesus, eu venho a Ti. E eu clamo pela misericórdia e a graça de Deus. Venha, Senhor, perdoar meus pecados. Me arrependo de todos e cada um deles. Venha a minha vida, ó Deus, para que eu possa viver para o louvor da Tua glória. Senhor, eu entrego meu coração ao Senhor, para que eu possa viver, ó Deus, esta vida para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus te abençoe. Esta série de mensagens ainda não acabou. Está faltando os versos 39 e alguns outros também, que já depois encerra esta bela mensagem de Jesus aos seus discípulos. Que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade.